Bom, galera, vamos fazer um vídeo um pouquinho diferente hoje. Vocês me pedem muito para que eu fale sobre como foi minha VUNESP, ou seja, como foi minha prova do vestibular da Unesp. E eu vou tentar falar pra vocês o que eu lembrar de cabeça aqui agora, porque eu não tenho muito mais certeza de como foi, porque já faz quase 5 anos que eu prestei. Então vamos discutir um pouquinho aqui sobre como foi meu vestibular. Bom, a prova da VUNESP, pra você ter acesso, né, aos cursos da Unesp, ao vestibular da Unesp, na época, se eu não me engano, não foi muito cara. Acho que das que eu prestava foi um valor assim, R$100 e poucos, se eu não me engano, não me lembro agora. E na época, a cota de escola pública, pretos, pardos e índios estava em torno de 35%. Ainda não tinha entrado aquela lei nova. Eu lembro que no meu primeiro vestibular da VUNESP eu fiz cerca de 47 pontos, a nota de corte era 42, se eu não me engano, quando eu prestei veterinária. E aí eu acabei passando para a segunda fase numa colocação não muito favorável. Aí na segunda fase eu acabei não passando, acabei caindo porque eu não estava preparado para a segunda fase, pois eu tinha sido preparado sempre na escola pública para trabalhar com questões de múltipla escolha, e eu não sabia responder uma questão aberta quando ela finalmente apareceu. No meu segundo ano, já com um ano de cursinho que eu fiz no Cuca, eu já comecei a estudar um pouco mais questões abertas, que era o meu maior erro, e descobri que as questões abertas não são assim tão problemáticas, porque não tem como você errar numa questão aberta, só ao menos que você faça uma loucura ou eu escreva uma coisa totalmente errada. Mas a questão aberta, no meu ponto de vista, ela é muito interessante, porque pelo menos alguma coisinha o examinador pode considerar. E aí você já não zera uma questão, você pode tirar 0,25, que já conta, né? Porque diferente do número de questões que é avaliado na primeira fase, na segunda fase você tem uma pontuação. Ou seja, uma questão, por exemplo, vale 2 pontos. Não sei se é isso hoje. Mas se ela valer 2 pontos, existem uma série de protocolos que você tem que preencher naquela questão para que ela valha esse número de pontos. E se você consegue pelo menos extrair o básico do exercício na questão, você já ganha um 0,25. Ou talvez um 0,75, o que já me ajudou muito, especialmente em física. Eu não sabia fazer as fórmulas, mas eu sabia colocar as fórmulas, eu sabia o que estava pedindo na questão. Então eu colocava aceleração igual a tanto, velocidade igual a tantos metros por segundo. Eu não resolvia, mas eu extraía, e extrair já me rendia pontos. Na minha segunda fase, quando eu prestei no meu segundo ano, se eu não me engano, eu fiz 55 pontos, o que não foi uma coisa muito absurda, pois a nota de corte do meu curso era 49. Eu ainda fiquei numa colocação um pouquinho ruim, cerca de 300, que é lá embaixo. Mas por ter cota da escola pública de 300, eu fui pra 40 e na época eram 35 vagas de 75. E aí, por conta da rotação do curso, eu acabei sendo chamado em segunda chamada. Porque muitas pessoas que prestam odontologia acabam indo fazer outros cursos como medicina, e a VUNESP, por ser uma das últimas a lançar o resultado, às vezes as pessoas acabam abandonando e passando em outros cursos, passando em odontologia em outras faculdades, como na USP, na Unicamp, as federais próximas da sua cidade, e acabam abandonando o curso, e com isso a rotação, pelo menos da odontologia aqui, eu sei que é bem grande, entre segunda, terceira, quarta, quinta e até mesmo no telebicho, alguns alunos foram chamados 2 meses depois das aulas começarem. Então o que eu tenho pra falar pra vocês é que não tenham medo de questões abertas. Questão aberta você ainda pode acertar alguma coisinha, não tem como você zerar, ao menos que você escreva alguma coisa muito absurda. Foquem muito em humanas, eu não sei como a prova está hoje em dia, em 2020, 2021, 2022, mas eu sei que na minha época, em 2017, quando eu prestei, das 90 questões da primeira fase, se eu não me engano, 69 questões, 69, eram de humanas, entre elas história, geografia, sociologia, filosofia, português, inglês. Eu não lembro se caiu alguma coisa de educação física e artes, ou se isso é o Enem, eu tô confundindo. Mas eu sei que a maior parte foram questões de humanas, e quem gosta de humanas vai e for bem consegue passar. Eu sou o próprio exemplo disso, eu fui muito bem em história e geografia. Se eu não me engano, na primeira fase eu gabaritei história ou foi geografia. E foi o que eu tenho certeza que acabou me passando, porque a Unesp, diferente de outras, pelo menos quando eu prestei, sempre lembrando que quando eu prestei, hoje eu não sei, ela não considera o peso das matérias, em sim as áreas. Então, numa área de humanas, com todas essas matérias dentro da área de humanas, você pode errar uma questão ou outra porque é a mesma nota, consegue entender isso? Assim como áreas da natureza, química, física e biologia, eu fui mal em química e física, mas eu fui bem em biologia, e por ser considerado um caderno só, eu não perdi tanto ponto, porque eles consideram uma coisa só. Então eu dou essa dica pra vocês, foquem bastante em redação, eles gostam de redação. Foquem bastante em história, geografia, filosofia, essas matérias assim. Muitas das pessoas focam muito em matemática, química, física. É importante você focar nessa, mas são menos questões. Então eu preferi deixar essas daí pra, errar, e preferi acertar nas outras que tinham mais, né? Tinham mais questões, mais número de questões nas outras matérias. Eu fui chamado na segunda chamada, então rodou bastante, igual eu já falei, roda muito e roda fácil.
Principalmente aqui por ser um curso caro. Por mais que seja pública, ela ainda é cara, então tenham fé, eu sei que vai dar tudo certo. Eu fiz esse vídeo, eu tentei lembrar ao máximo de como é que foi, como eu fui. Qualquer dúvida eu sempre falo, deixa aqui embaixo, eu respondo pra vocês. Eu não vejo problema em responder vocês. Espero ver vocês pelos corredores, tenham fé, fiquem calmos, mano, que ficar nervoso é umas coisas que mais atrapalham. E até a próxima. Lembrando sempre, meus queridos e futuros dentistas, que aqui nesse canal nós temos todos os vídeos pra você que tem a sua dúvida em odontologia, seja na graduação, seja no vestibular. Então dá uma olhadinha nos vídeos aqui, não se esqueçam sempre de se inscrever, de curtir, de comentar, beleza? E até a próxima!